Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Inspirações do canal Aprendendo sobre Mediunidade. E neste vídeo eu trouxe um livro bem especial, que é de um estudioso de diversos tipos de fenômenos, que é o Ernesto Bozano. Então, deixa eu colocar aqui, olha só, Fenômenos Premonitórios, Ernesto Bozano. Então é toda uma compilação de diversos tipos de fenômenos premonitórios estudados aqui, ó, são inúmeros e todos em uma forma bem científica, por categorias, né? Premonições de morte, premonições simples, premonições através do sonambulismo, né? Do sonambulismo magnético, que era uma espécie de hipnose, onde trazia a pessoa, o médium, para o seu estágio, digamos assim, de espírito, para que ele falasse. Isso até tem exemplos naquela série do Netflix do Dr. Freud, né? E vamos falar aqui de um caso específico para nós entendermos aqui. Ele tem o caso número 34, que é na parte aqui sobre fenômenos de premonição em sonho. E eu puxei justamente esse, porque eu sei que no canal muitas pessoas vêm trazendo premonições de sonho. Eu queria saber o significado disso, daquilo. E esses são sonhos onde as pessoas normalmente preveem mortes de parentes, né? E aqui no caso 34 diz o seguinte: é uma compilação de vários casos de diversos estudiosos que Ernesto Bozano juntou em um livro, tá? Outro sonho simbólico com caixões, eles estavam falando sobre casos em que as pessoas sonhavam com caixões, muito mais complexo que os precedentes, e ao qual poder-se aplicar também as considerações enunciadas mais acima. Extraio dos Proceedings of the SPR, é uma espécie de uma revista, alguma coisa assim, né? Volume 11, página 493. O reverendo B. Dudley, residente em St. Peter's, Clergy House, na London Docks, que deve ser a área portuária de Londres, né? Recolheu, ou seja, ele colheu esse depoimento. E depois de tê-lo transcrito, submeteu-o à sensitiva, que o reconheceu correto em todas as suas minúcias. A senhora Annette Jones, mulher de um comerciante de tabaco de Old Gravel Lane, que é o oeste de Londres, tinha nos primeiros dias de setembro um filho chamado Pierre, que estava doente. Então ela tinha um filho doente, né? Uma noite ela sonhou que via passar uma carruagem, que o condutor parou diante dela, retirando um pano negro que o recobria dessa carruagem, né? E mostrando-lhe 3 pequenos caixões, 2 brancos e o outro azul pálido. O azul era maior dos 3. O condutor retirou o maior dos caixões brancos, depositou-o perto dela e seguiu seu caminho com outros 2. Pela manhã, a senhora Jones contou o sonho ao seu marido e a uma mulher, insistindo especialmente com seu marido sobre o fato curioso do caixão azul pálido. Né? Por que tinham 2 caixões, né? 2 brancos e um azul? O azul era maior e entre os brancos tinha um maiorzinho. No dia 10 de setembro, uma amiga do casal Jones, senhora Devonshire, deu à luz a uma criança que se chamou Eric. Ele parecia são e robusto, mas uma doença pulmonar o atingiu e sucumbiu no dia 29 de setembro. Na segunda-feira seguinte, 2 de outubro, o filho do casal Jones, que era o da senhora, né, que teve o sonho, que viu os caixões, tá, sucumbia com a idade de 6 meses. Ou seja, ela viu os caixões, morreu primeiro a criança que ela conhecia, filha de uma amiga, e depois o próprio filho, né, que, como no começo do relato, já estava doente. Os pais, tendo sido informados de que o enterro do pequeno Eric devia ser feito na quarta-feira seguinte, escolheram também este mesmo dia, um pouco por amizade, um pouco por economia, para o seu próprio filho. Na manhã da quarta-feira, o padre informou ao casal Jones que uma outra criança tinha morrido, filho de um certo Jupp, sobrenome, o primeiro nome, que estes não conheciam, e que teriam sido levados à igreja ao mesmo tempo que os 2 outros. Ou seja, o filho desse Jupp
foi levado para a igreja, que lá já estavam, né, o filho dela, da senhora Jones, e da outra amiga, né, que tinha falecido. Com essas palavras, a senhora Jones dirigiu-se ao seu marido observando: os 2 caixões das nossas crianças são brancos. Se este for azul pálido, meu sonho será plenamente cumprido. E ela esperou ansiosamente a passagem do 3º enterro. Quando o caixão apareceu e que ela viu o azul pálido, agarrou-se convulsivamente a sua irmã, gritando: eis o meu sonho. Resta a observar que as dimensões respectivas dos 3 caixões correspondiam plenamente. O do pequeno Eric, não tendo vivido senão alguns dias, era o menor, o da criança Jupp, de 6 anos, o maior, e o de Pierre Jones, menor que este e maior que o do primeiro. O Sr. Jones confirma a narrativa de sua mulher. Então, ou seja, até os tamanhos dos caixões indicavam as idades das crianças. E o azul é porque não era de uma criança próxima. Se a visão da Sra. Jones fosse limitada ao fato da deposição de um caixão ao seu lado, ele está fazendo considerações, né? Seria lógico concluir que o sonho em questão tirava sua fonte única da sua ansiedade materna por um filho doente, a qual a coincidência da morte do menininho seria atribuída uma aparência premonitória. Então ele considerou, né, que se só morresse o filho dela, poderia-se dizer que a visão dela do caixão seria uma preocupação em relação ao filho, medo que o filho morresse por causa de uma doença, né? Porém, o sonho em questão se complica pela visão de outros 2 caixões, correspondentes a 2 crianças mortas, cujos caixões deviam se reunir num mesmo enterro, porque ela tinha visto a carruagem, né, levando os 3 caixões, né, reunir no mesmo enterro com o do filho da sensitiva, mas o episódio absolutamente imprevisível do caixão azul. Então, aqui lembrando que eu não vi a conexão quando se falou de uma sensitiva no início, a outra criança que não era filha da senhora Jones era filha de uma sensitiva, mas o filho do tal Sr. Jupp, né? Então, a hipótese psicológica, que sempre na época tinha, né, uma hipótese psicológica do subconsciente, essa hipótese psicológica cai e o caráter supranormal do sonho emerge indiscutivelmente. Além disso, o caso é suficientemente extraordinário para nos deixar perplexos sobre a hipótese premonitória, a mais apta para explicar o conjunto dos fatos. Proponho-me a levar mais adiante meu pensamento por ocasião de outras citações de episódios análogos. Aí ele cita aqui análogos ao caso 39. Então, esse livro, gente, é recheado de casos diferentes, com argumentações diferentes sobre premonição. Ernesto Bozano, que era um cientista, era um estudioso da paranormalidade, né, da mediunidade e diversos tipos de caso, tá? E tem até aqui no início, ó, sobre o Bozano, profundo pesquisador italiano, contribuiu com centenas de artigos para a revista Luce de Ombre, Revue Spirit. Mais tarde, alguns desses artigos foram editados em forma de livros. Tá? Então, aqui, ó, de suas diversas publicações, podemos citar Hipótese Espírita, Théorique Scientifique, Exposizione Critica de Sedute Medianique, com Eusapia Palladino, que também era uma parapsíquica, né? Muito famosa da época, Telepatia e Psicometria, tá? E muitos outros. Mas vejam, é um livro muito interessante. Eu peguei justamente esse caso, porque muitas pessoas falam de casos semelhantes, de pressentir mortes de parentes, às vezes exatamente através de figuras de caixões. E veja como o caso teve situações figurativas para que a pessoa pudesse entender. Hoje também a gente tem que levar para o lado que eu sempre falo, que existe o despertamento da espiritualidade. Não adianta nós só termos premonições, isso também não levar a nada, porque até muitas vezes, em muitos dos casos, nós não podemos fazer nada, na maioria dos casos. Então é mais uma forma da espiritualidade de dizer, olhe, observe, existe algo mais, preste atenção, pesquise, aprenda e entenda mais que você vai chegar mais fundo. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um vídeo desse de inspiração. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.